Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para as mulheres. O evento é promovido pela TV Band Brasília e a rádio Band News FM. A corrida vai ser no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 5 horas da tarde, no Bosque do Sudoeste. As inscrições podem ser feitas pelo site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. Esta é a quarta edição da corrida, que é realizada sempre em outubro, mês de alerta para o câncer de mama. O Outubro Rosa é um movimento que fortalece a luta contra a doença e esclarece sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, Maria Tereza Falcão, e o cardiologista Paulo César Maciel. Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Primeiro, eu queria começar essa entrevista perguntando para a Maria Tereza, que é presidente aí da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, o que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília? A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição sem fins lucrativos que tem por finalidade orientar as mulheres e recebê-las também. A Rede Feminina está em quase todos os estados do Brasil. E então, para recebê-las e dar as informações precisas, como agora esta corrida que faz muito bem para essas pacientes, e prevenção também. O público-alvo é especificamente mulheres mais pobres, mulheres mais carentes ou não necessariamente? Não, ele pode atender, vamos dizer, qualquer faixa etária sobre a parte econômica. Mas a Rede Feminina, ela está no hospital de base. Ela fica lá dentro? Ela fica lá dentro. Nós estamos no hospital de base já há 22 anos. Foi quando eu fundei a rede. E estamos lá com, hoje, perto de 400 voluntárias que trabalham para ajudar os nossos projetos, que são vários, não é? Nós temos o projeto que trata da cesta básica, da peruca e vários outros. Porque essas mulheres que procuram o hospital de base são mulheres muito carentes. Elas saíram do mercado de trabalho, são mulheres às vezes muito jovens, outras mais velhas, com uma remuneração muito baixa ou nenhuma. As mais velhas, às vezes, moram na casa dos filhos e procuram o hospital de base para fazer o seu tratamento. E nós, com o tempo, 22 anos de hospital de base, tratando com essas mulheres, nós fomos vendo que uma cesta básica, um vale transporte... Faz muita diferença para elas, né? Diferença. É verdade. Ela mora, às vezes, na casa de uma filha, ou é a própria filha que está com o câncer. Então, a gente procura dar um apoio. Muito bem. Com cesta básica, com vale transporte. E depois vem a parte feminina da mulher, né? Fornecendo uma peruca, essas coisas que ajudam muito numa recuperação. Muito. Doutor Paulo César, qual a importância da prática do exercício físico para evitar o câncer e várias outras doenças? Muito obrigado pelo convite, Renata. Gostaria de focar que o sedentarismo, ele é responsável por uma grande parte das patologias. Hoje, se a gente colocar em números, corresponderia a cerca de 55 bilhões de dólares por ano. Correspondendo que esses 35 bilhões são gastados mundialmente pelo sistema público de saúde. Então, a atividade física ela é essencial para a mudança de vida. Ela reduz em cerca de 4% a demência, cerca de 5 a 6% a doença coronariana, 7% da diabetes e até 10% o risco de incidência de câncer como o de mama, o que a gente está discutindo. Então, a atividade física ela é essencial para a mudança e qualidade de vida do indivíduo. Doutor, e quando a gente fala de atividade física, muitas pessoas remetem à academia, mas a gente sabe que é muito mais amplo, a gente sabe que nem todo mundo consegue pagar uma academia. O que seria importante para uma pessoa que está em casa agora, que está no sedentarismo e fala assim, não, eu vou mudar de vida, eu vou começar com alguma coisa. Qual a principal dica que o senhor dá? Excelente pergunta, Renata.
para uma pessoa que quer iniciar atividade física e não tem nenhum exame, nunca realizou, vale a pena a gente avaliar principalmente pela idade. Se a pessoa tem menos que 35 anos de idade, a principal causa de morte quando está praticando alguma atividade física, a morte súbita que a gente vê nos campos de futebol ou praticando alguma atividade, está relacionada a problemas congênitos. Às vezes pessoas muito jovens até, né? Isso, pessoas de 12, 15 anos, até no próprio campo de futebol, numa pelada de um fim de semana, a gente vê isso na televisão. E essas cardiopatias congênitas podem ser detectadas, vistas apenas às vezes por uma conversa com o cardiologista e um eletrocardiograma. Nossa. Um exame simples, a gente poderia reduzir em até 90% da mortalidade. Então, o exame físico complementar, um papo com o médico, se possível, a avaliação do cardiologista é essencial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, na questão do esporte, orienta para esses atletas que vão praticar uma corrida, que é considerada uma modalidade de intensidade alta, pelo menos a realização de um teste ergométrico. O que é um teste ergométrico? É um teste que você vai correr numa esteira, vai colocar eletrodos em você, que vai monitorizar a sua função cardíaca. Isso a gente vai ver a pressão, se você faz alguma arritmia, e quando aquilo apresenta, na presença de um médico, a gente intervém. Então, isso muda totalmente a condução e orientação dessa pessoa com relação à atividade física. Mas a atividade física é essencial para a mudança e para a qualidade de vida. Uma caminhada já seria o suficiente? Ótima pergunta. O que a sociedade, o Colégio Americano de Medicina Esportiva orienta? Você fazer pelo menos 1 hora de exercício, de segunda a sexta, por exemplo, 5 vezes por semana, já seria uma atividade moderada, a caminhada. Por exemplo, agora, se você quer correr, quer fazer uma atividade de correr, ou, por exemplo, um futebol, que já é uma coisa mais competitiva, que você tem um gasto energético maior, aí você poderia fazer 20 minutos 3 vezes por semana. Então, já mudaria. E para o jovem? Quanto tempo ele fala? Jovem tem uma energia maior, né? A gente sabe disso. Então, cerca de 60 minutos, 1 vez por dia, ou seja, 7 vezes por semana, poderia diminuir esse risco cardiovascular. Isso seria uma forma de prevenção importante, principalmente em nós, países em desenvolvimento, porque a nossa meta do Ministério da Saúde é reduzir até em 2% a mortalidade de doenças não infecto-contagiosas, porque a gente diminuiu por causa da vacina e tudo. Agora, por que isso não muda, Renata? Por que a nossa paciente que está em casa não está fazendo atividade física? É um contexto socioeconômico. Primeira coisa, a gente tem que ter educação. O que é educação? A pessoa ter ciência da importância da atividade física. Segundo, o fator socioeconômico. A mulher tem parque para ela fazer. Uma mulher que não tem um ônibus que a gente vê às vezes aqui, que está na periferia do Distrito Federal, que tem que pegar alguma coisa, iluminação, como que ela vai fazer? Então, aquele dado que a gente falou, que 35% das mulheres são sedentárias, e enquanto a população em geral é 30%, por quê? Porque a mulher se sente desprotegida. E de fato, né? E ela tem um risco maior. Como que ela vai caminhar num parque? Como que ela vai pegar uma condução? Uma mulher que trabalha, que vai para o centro, como ela vai voltar? Então, medidas simples podem impactar no investimento da educação, numa praça iluminada. A gente vai reduzir esse risco de câncer de mama. Nós vamos reduzir os gastos de pacientes infartados, fazer uma cirurgia cardíaca. Quanto que custa para fazer uma cirurgia de revascularização? Verdade. É muito mais caro. E daria mais qualidade. Algo que poderia ser evitado, né? Evitado. E o que a gente falou, o mundo gasta 50 bilhões de dólares nisso. 35 bilhões é público, é do SUS. Imagina a gente que é um país em desenvolvimento. Sim. A gente precisa mudar a nossa cultura. É verdade. E essa prevenção e esse trabalho que a senhora faz é muito bonito, porque ela vem acordar as pessoas para fazer atividade física, vem acordar sobre a preocupação e esse trabalho social, porque eu acho que o mais bonito é o dia a dia. Igual eu falo, a gente médica, a gente não cuida da doença, a gente cuida do paciente. E isso que a gente tem é um grande amor. Para a gente que vive e vê no olhar daquelas pessoas no dia a dia, isso é que motiva a gente. Isso mesmo. Desculpa, eu posso... a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter um tempo maior para falar sobre isso no próximo bloco, que é muito importante mesmo. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a importância de uma vida saudável para evitar doenças, inclusive o câncer. Os nossos entrevistados são a Maria Tereza Falcão, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer daqui de Brasília, e o cardiologista Paulo César Maciel. Maria Tereza, eu fui extremamente indelicada ao te interromper. Gostaria que você, por favor, fizesse a sua pergunta ao doutor. Tu não fosse indelicada, eu é que sou precipitada. Eu acho que pela atividade assim que a gente precisa, então, quando ele estava falando fantasticamente bem e expondo, sim, me surgiram vários pensamentos e eu gostaria de expor. Claro. Por exemplo, ótimo, as mulheres que nós atendemos são pessoas de uma baixa renda. Muito, muito mesmo. Tanto que a rede fornece cestas básicas. Certo. Elas não teriam oportunidade nenhuma de poderem frequentar uma academia e ter a real benefício que uma caminhada pode fazer. Então, o que eu estava pensando aqui, eu acho que isso deve ser implantado já nas escolas, principalmente nas públicas, porque sim, as escolas particulares já têm um conhecimento maior. Então, eu acho que deveria ter um professor, um médico, como eu vou te dizer tu, porque o gaúcho... Fique à vontade. Eu digo, justamente o que tu falaste, que é fantástico, mas para ir para as escolas, eu acho que isso é um desenvolvimento que deve ser público, deveria fazer sim, parte do currículo escolar. Isso que eu acho fantástico, porque a pessoa criando um hábito desde pequeno, ela vai conseguir. Agora, as academias são excelentes, mas o que chama mais a atenção das mulheres, pelo menos me parece, é o corpo. O corpo fantástico. E isso também ajuda porque protege a saúde. Ótima pergunta, dona Maria Falcão. A obesidade infantil já é uma preocupação. O sedentarismo em crianças já está fazendo parte. Isso parte de uma maturidade e de um desenvolvimento que a gente tem que ver o indivíduo como um todo. Como eu falo, a medicina é além. Vamos olhar as crianças. Elas têm acesso, como elas estão indo à escola? Elas estão tendo refeição? Se elas estão tendo refeição, como que elas estão praticando atividade física? Tem uma atividade física supervisionada pelo educador físico? O educador físico é essencial em todas as práticas de atividade física. Então, desde criança, tem que ser mobilizado e incentivado. Agora, a outra pergunta eu achei excelente. Essas mulheres de dupla jornada, hoje em dia está muito difícil para a mulher. A mulher trabalha o dia inteiro, tem que pôr o pão em casa, às vezes são mães solteiras, exatamente, com vários filhos, moram na periferia, chegam e precisa ainda cuidar dos filhos. Como fazer? É muito bonito na teoria falar que todo mundo tem as paniquetes, barriga de tanquinho, é o que é colocado, o que vende, o que dá curtida às vezes, né? O que me preocupa, entendeu? Qualidade de vida e atividade física não é só isso, não é esse mundo da academia. Não é. Não é esse estereótipo de beleza que foi criado, que tem que usar anabolizante que aumenta a mortalidade. A gente vê jovens chegando infartados de 35, 25 anos por causa do uso de anabolizante e sendo prescrito. Então a gente tem que atentar, a sociedade tem que acordar. A gente que faz medicina de verdade está preocupado. Porque existe evidência que é contraindicado, em certos casos, essa reposição. Então, dessa forma abusiva, sem acompanhamento, sem orientação, é muito difícil. Eu tenho outra pergunta. Para mudar ao contexto dessa mulher que faz jornada, o que eu sugiro? Dividir algumas vezes na semana, por exemplo, 3 vezes durante a semana. 3 vezes segunda, durante a semana. Isso, segunda, quarta e sexta. Ótimo, Renata. Então, ela poderia fazer uma corrida na praça, ou de manhã, entendeu? Logo após acordar ou após chegar do serviço. Então, isso já seria importante. Ah, mas eu lavo, eu faço as coisas, eu trabalho em casa. Tá valendo? Não. Não. A atividade física, essa é leve, entendeu? Andar, caminhar, isso são coisas básicas. A gente precisa, pelo menos, de algo de moderado a alta intensidade. Lembrando, moderado, uma caminhada simples, aí sim, 5 vezes na semana, de segunda a sexta. Mas se você tem um tempo curto, aí, meu amigo, vamos suar a camisa, aí, né? Quanto tempo, agora eu pergunto. Quanto tempo de corrida, doutor, que o senhor falou? O mínimo? Mais ou menos 20 minutos. 20 minutos. Mas vamos falar, para correr é importante procurar o cardiologista. Tá. A gente tem uma rede de cardiologistas especializada no nosso hospital Coração para acompanhar e ver isso. É responsável, profissionais habilitados em reabilitação, se você já teve um infarto, se você tem alguma valvulopatia. A gente está falando de todo mundo saudável. E aquela criança que está vendo aqui agora e tem um sopro, eu posso correr? Ela não tem um ecocardiograma. Só me falaram isso. Então, vamos preocupar com isso. Vamos
ter medidas de saúde públicas básicas para conseguir mudar isso e possibilitar que essa criança viva, gente. Sim. Porque é muito angustiante. Hoje a gente vive no país do futebol e às vezes a criança é valvulopata e ela é treinada para fazer na hora que ela chega na categoria de base, que ela vai ser um jogador profissional, ele chega para mim, eu tenho que falar, que nem eu já vi vários casos. Olha, está prescrito. E tem agora? algum sintoma, doutor, que os pais ou a criança pode começar a ficar alerta? Sim, é muito importante isso. Quando a gente faz um ambulatório de cardiopediatria, a gente percebe que essas crianças, às vezes, podem aparecer um cansaço. Sabe, é uma coisa que me chama a atenção. Quando eu vi aquela fileira de criança vindo, algumas no colo da mãe choravam, a boquinha ficava roxa, que a gente chama de cianose. Uma dificuldade do coração, que é a bomba que faz tudo funcionar de oxigenar o sangue. Então, cansaço, palpitação, sudorese demais, fraqueza. E uma criança que não está desenvolvendo, não está crescendo que nem as outras, fica atento. Às vezes, a atividade física pode ser alguma coisa que vai gerar um dano maior. A prejudicar, Prejudicar. Né? Então, é isso que acontece. A gente acabou de ver um modelo que teve uma morte súbita. A gente vê quantas vezes gente em campo de futebol tendo. Gente, eu não quero assustar. É para fazer atividade física? É. Sim. Mas vamos de acordar de acordo com a nossa realidade. Não é ter aquele corpo idealizado. Sim. Mas é ter saúde. O que é saúde? É você comer bem e alimentar com dignidade. Entendeu? É você poder praticar um exercício e correr numa box, na praça. Entendeu? Os japoneses, eles vivem muitos anos, eles andam de bicicleta, eles caminham, entendeu? E ter uma vida digna, sabe? É ter uma renda mínima para você ter uma alimentação, é ter os seus filhos na escola. São coisas simples que geram qualidade e a mulher ter segurança para poder fazer as coisas. Sim, com certeza. Eu estou ouvindo com muita atenção, mas eu fico pensando na paciente que chega no hospital num estado adiantado com um câncer. Eu acho que o esforço físico, a ginástica é fundamental. O que eu acho é que deveríamos ter os médicos também atendendo, porque nem todo mundo pode. Eu vejo pessoas que nós temos que dar uma cesta básica, porque não tem como se sustentar. Então, eu acho que o exercício físico é fantástico, mas o exercício físico desse paciente, e que realmente tem mais câncer do que um que vai para uma academia. Sim. Também não sei, porque também às vezes tomam coisas para ficar mais fortes e coisas que não é uma coisa Agora, boa. atividade física... Eu só quero depois continuar. Ótimo. Atividade física em paciente que tem câncer. Atividade física em alguém que já teve infarto. Vamos fazer um suspense? Vamos. Você me responde isso daqui a pouco? Não transplantado. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a importância de uma vida saudável para evitar doenças, inclusive o câncer. Os nossos entrevistados são a Maria Tereza Falcão, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer daqui de Brasília, e o cardiologista Dr. Paulo César Maciel. Doutor, então nós falávamos anteriormente sobre a questão do exercício físico para as pessoas que estão com câncer, as pessoas transplantadas, né, e que têm outras doenças parecidas. A atividade física não é proibitiva em alguns casos. Ela deve ser individualizada para o contexto daquele paciente e para o tipo de patologia que ele tem. Mas, por exemplo, pacientes transplantados cardíacos fazem atividade física, pacientes com câncer fazem, porque ajuda a prevenir, por exemplo, a trombose, a famosa embolia pulmonar. E a gente conta com a ajuda multiprofissional, isso que é bonito. Então, nós precisamos de quem? Do educador físico, do fisioterapeuta. Existe uma medicina dentro da cardiologia que é a reabilitação. Existem alguns setores que são lindos. Nós vemos pessoas que às vezes têm uma capacidade cardíaca com uma bomba muito fraca. Um paciente que está ali pré-transplante, mas não tem condição para transplantar. E com esse condicionamento, com esse trabalho, às vezes de pessoas humildes. Eles trabalhando dentro desse serviço, com esse carinho, esse cuidado especial que a gente tem, adequando para a realidade dele, ele volta a ter uma atividade normal. Bacana. Normal dentro do possível para ele. Por exemplo, andar, caminhar, se vestir, ir a um local, poder interagir. E isso é muito bonito e deixa a gente muito feliz e grato
por esse trabalho. Com certeza. Maria Tereza, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua experiência com essas mulheres, né, que passam por essa dor, por esse sofrimento. A gente sabe que a medicina está muito avançada, mas você receber ainda um diagnóstico de câncer de mama, ou seja ele qual for, ainda é uma dor muito grande para essas mulheres, né? Como é que vocês trabalham também com relação à questão psicológica dessas mulheres, né? É uma dor imensa, porque tu sabe que a mama da mulher é uma das coisas que ela preserva muito. Primeiro, pela sua função, que é de nutrir o filho, né? E depois, agora, faz parte da plástica, de tudo isso. Feminilidade. Né? A mulher se sente protegida nessa parte também, né? E quando vê que vai ter que tirar a mama, porque está com câncer, além do problema médico, doutor, ainda tem o problema psicológico. Sim. A mulher se sente mutilada. Uma mulher moça ainda tem o seu marido moço, que ela se sente desprotegida nessa parte de sexo. Então, nós temos que guiá-la, entender que isso hoje em dia, depois pode fazer no transplante, que mesmo os hospitais sem recursos, que são sustentados pelo governo, tem capacidade. É obrigado, não é? A cirurgia de... Olha, eu vou falar agora um pouquinho de uma coisa. Nós, por exemplo, não temos essas próteses que as pessoas põem, mas nós temos próteses que é fabricado dentro da rede feminina de combate ao câncer. Vocês fabricam também? Sim, muitas. Porque essas mulheres nem todas vão ter a capacidade, o recurso, melhor falando, capacidade elas têm. O recurso de recorrer a botar uma prótese de 200, 300, isso aí nem passa pela cabeça. Então, nós temos uma fábrica, vamos dizer assim, que interessante, de prótese mamária externa, não interna. É prótese mamária que essa mulher vai levar para casa, vai pôr dentro do sutiã, e vai se sentir, olha, melhora muito a mulher. A mulher sem o peito, sem o seio, que é da parte de sexo, ela fica, além da doença, da falta debilitada de recursos financeiros e ainda perde o cabelo. Que vocês sabem que toda mulher está sempre puxando o cabelinho, porque isso aí faz parte do encantamento. E o seio, então nós temos uma fábrica dentro do nosso trabalho, que é de prótese mamária externa. Essa prótese mamária consiste em alpiste, que se dá para passarinho, e colocada dentro de um jersey, não é? Então, nós temos de vários tamanhos, pequeno, médio, grande. A gente está até divulgando o contato de vocês, que é o 3315-1278, não é isso? Que as mulheres... Para essas mulheres que estão ouvindo e que não podem fazer uma plástica, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela fornece, basta ir ao hospital de base, procurar a rede, dar o seu endereço, o seu nome, que nós vamos fornecer essa prótese. Essa prótese é feita de alpiste com jersey e ela coloca dentro do seu sutiã. Bom, a transformação dessas mulheres, quando sentem que estão com o busto, é uma coisa fantástica. Melhora até o aspecto médico, porque a mulher se sente a autoestima. O tratamento, né? Claro, a mulher chegar, mesmo andando num ônibus, aquilo reto, assim, não, ela está... E pelo toque, ele é muito parecido com uma mama mesmo, porque a alpiste, ela vai se modelando, né? Então, olha, isso é uma coisa fantástica. Outra coisa que a rede oferece são as perucas. Nós temos um banco de perucas que se dá uma vez por mês, primeiro a prótese mamária, feita desta maneira, bem simples, com alpiste e jersey, e outra é a peruca. Nós recebemos cabelo na rede e mandamos fazer as perucas. Tem pessoas já que trabalham na rede fazendo as perucas. E tem muitos salões aqui de Brasília
Poderia citar inúmeros que todo mundo conhece aqui, que nos fornecem os cabelos. Bacana. E fornecem muito. E nós temos o Dia da Beleza, que até vou convidá-los, gostaria de ter um endereço para poder te convidar, porque tu é um entusiasta para receber disso. Vocês. Então eu gostaria que vocês vissem. Para poder ajudar dentro do possível. Muito obrigado, doutor. Para ver a mudança dessas mulheres. Sim, quando colocam uma peruca e uma prótese mamária. Renata, uma coisa importante... Sim, a gente está terminando, mas o senhor pode concluir. A questão estética, às vezes a gente não consegue. O papel do médico não é de fins, é de meio. Então, assim, independente do que o nosso doente tem, o paciente, a gente vai cuidar com amor. Às vezes a gente não vai dar a melhor prótese, a gente não vai fornecer a cura, mas o importante é estar sempre ao lado deles. Fantástico. E elas são essenciais. Esse trabalho de doar, de amor, um trabalho gratuito. Isso enriquece o nosso trabalho e nos otimiza. Às vezes, nos finais de plantão, cansaço, aquele horário que você nem deveria, talvez, estar ali, a família, longe de tudo, e a gente vê vocês. Então, isso fortalece aquele olhar de gratuidade que o paciente tem. Sim. Então, parabéns pelo projeto. E isso é muito importante. E tu estás convidado para conhecer o nosso trabalho no Hospital de Base. Todos estão convidados também. Vai ser ótimo. Gente, olha, o papo está tão bacana, tão bom falar de amor, falar de caridade. Mas, infelizmente, a gente acabou. A gente agradece a participação de vocês. Fica o convite para vocês voltarem para a gente continuar esse papo aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Foi muito bonito.